Paz, Shalom, que com a graça de Deus possamos entender sobre esse assunto aqui. A gente só escuta falar por aí reforma, como é que fala? Reforma protestante, né? A gente só escuta falar reforma protestante. Mas sabia que não existe só a reforma protestante? E eu gosto muito de observar as coisas. E aí eu fui ver sobre esse negócio de reforma. Mas a reforma, ela não é só dos protestantes. Aliás, a reforma, ela começou com a Igreja Católica mesmo. Eu vou ler aqui um pequeno trecho que eu peguei da internet. Mas se vocês quiserem estudar melhor, é só pesquisar. Então aqui tem a reforma da Igreja Católica, a matriz de todas, que veio de Roma, ok? Roma é a matriz de todas as igrejas que vieram após ela e através dela. De todas as igrejas que veio, porque naquela época várias igrejas foram abertas ao mesmo tempo. Toda a Ásia foi aberta a igrejas. A primeira foi em Jerusalém. Depois toda a Ásia foi aberta a igreja. Na Grécia, um monte de igreja os apóstolos abriram. E também tinha a de Roma. Só que a de Roma passou a liderar. A de Roma foi a primeira que teve um registro como hoje as igrejas têm. Assim eu creio, entendeu? Então, eu não vou discutir esse negócio aqui não, gente, de que a igreja mãe, que a igreja que não é mãe. Lá no lugar da igreja mãe tem Jerusalém. Mas vamos seguir em frente? Nós sabemos sim que da igreja de Roma o evangelho foi para o mundo da época e até ou depois veio outros pregadores, mas eu não vou ficar discutindo tudo isso não. Para que ficar discutindo? É como o Senhor falou, importa que o evangelho seja pregado. O apóstolo Paulo também falou, importa que Cristo seja pregado. Vamos aí pregar por inveja, por discórdia, por provocação, para dizer que é melhor que o outro, mas não importa que o evangelho seja pregado. Um pastor envolvido com isso, o pastor envolvido com aquilo, ele vai dar conta para Deus. Vamos deixar Deus tomar conta. Você não é obrigado a ficar na igreja que você não concorda com o pastor. Aliás, ninguém é obrigado. Ok? A Bíblia já avisou que uns iam pregar por inveja. Tinha gente que pregava só para provocar o apóstolo Paulo que estava preso. Só para dizer que era melhor que o apóstolo Paulo. E Paulo tinha que aguentar tudo isso. Mas ele tem a coroa da vitória muito brilhante. Aleluia. Que nosso Senhor Jesus é fiel para gratificar os seus. Então, então a primeira, aqui, eu nem sei se é a primeira, mas eu fui pesquisar, apareceu como se fosse a primeira. Ok? Então aqui diz, a reforma da Igreja Católica de Roma é geralmente associada à reforma gregoriana. Muito antes de Lutero, viu, gente? A reforma gregoriana, aqui está dizendo que é no século XI, ou seria 1100. Ok? Ou depois do ano 1000, né? Século XI. Então, aqui fala, a reforma da Igreja Católica de Roma é geralmente associada à reforma gregoriana, que ocorreu no século XI, com o Papa Gregório VII, e teve como objetivo restaurar a moralidade do
clero. Clero é juntando tudo ali, bispos, padres, papa, quer dizer, ele era o Papa, o Gregório, né? Restaurar a moralidade do clero e libertar a igreja do controle civil. Desde o ano 1100, o Papa Gregório já viu que a igreja estava presa, porque se é para libertar a igreja do controle civil, é porque a igreja estava sendo presa pelo controle civil. Lembrando que até o ano 300 e pouco, a igreja foi muito perseguida, muita gente morta, mártir de Cristo. Depois veio uma liberdade para os cristãos. Deus seja louvado, porque eles estavam pedindo. Tem gente que fala mal da igreja, mas eu queria ver vocês lá no lugar. Esses que falam mal da igreja católica, eu queria ver vocês lá no lugar dos cristãos que sofreram tanto. Deus nos livre, misericórdia, Senhor. Eu creio que eles sofreram foi muito, Senhor. Eu sei que eu não sou digna nem de me comparar nenhuma unha deles, porque eles deram a vida porque sofreram tanto ali. Então, essa reforma foi um processo complexo com diversas vertentes, incluindo a reforma monástica, impulsionada por figuras como Bento de Aniane, é o que veio escrito, ok, gente? Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz. Iodo de Clunia, contexto da reforma gregoriana, foco na moralidade do clero. Um dos principais objetivos era combater a corrupção e o comportamento inadequado do clero, que muitas vezes não respeitava os votos de celibato e castidade. Então, quando começou sobre os votos, a maioria dos apóstolos não era casado. Isso aí a gente sabe, vou discutir. Porque tem gente que gosta de arrumar tanta confusão para condenar a igreja católica. A maioria dos apóstolos não era casado, tá? Pelo menos que eu saiba, fala de Pedro, tinha alguns outros também, a gente não sabe exatamente quem era. Mas quando eles tinham que ir para outra região, pregar o evangelho, ser mártir e morrer, eles tinham que separar da família. Não dá para levar a família junto com eles para a cadeia. Não dá para levar a família junto com eles para o martírio. Ok? Então, a igreja católica chegou, não pesquisei sobre isso, deveria ter pesquisado, né? Mas ela chegou a um ponto que perguntou, quem aqui vai fazer o voto do celibato e da castidade? Não era só não casar, celibato é não casar, mas não era só não casar, era a castidade. A castidade é não fazer sexo. Ok? Eu vou pesquisar aqui primeiro o que é clero. O que é clero? Vamos ver se só assim já respondo, ou preciso colocar mais alguma palavra. Clero, conjunto dos clérigos em sua totalidade ou limitado a uma igreja, região, país, etc. Classe, não me ajudou muito, não. Não ajudou muito, não. Vamos ver aqui. O que é ser um clero? Clero do grego, aqui. Palavra em grego vai significar isso, vai significar clero, mas com outras letras, né? Designa o conjunto de sacerdotes ou clérigos, de novo vem a palavra clérigos, por isso que tem um clero. Um conjunto de sacerdotes
Sacerdote e pontífice é o mesmo significado. Pontífice, sacerdote é o mesmo significado. Quem é sacerdote? Sacerdote é aquele que intercede diante de Deus pelo povo da igreja. Ok? Sacerdote, pontífice é o mesmo significado. Ou clérigo, entre aspas, ou ainda ministros sagrados. Ministros sagrados da igreja, responsável por um culto religioso. Acho que agora a gente já entendeu. Agora vamos ver quando começou o celibato. Aqui é bom que já na hora a gente já vai vendo, ok? Começou o celibato. Eu gosto mesmo de pregar a Bíblia, mas às vezes a pessoa não tem tempo de pesquisar, fazer um estudo. A gente pode, com a graça de Deus, a gente aprende, pode ter essa ajudinha. Vamos ver quando começou o celibato na Igreja Católica. Vamos ver se aqui vai ajudar a gente a entender. O celibato começou a ser exigido gradualmente na Igreja Católica com o concílio de Elvira. Alguém já ouviu? Nunca ouvi falar nesse concílio de Elvira, talvez com outro nome eu já ouvi, mas foi na época do ano 305 depois de Cristo. Então teve também e aí se a gente for pesquisar, vai mais coisa, né? Que teve o celibato, que foi esse concílio de Elvira, nunca tinha ouvido falar, do ano 305. Até nessa época a igreja era grandemente perseguida e as pessoas cristãs, muitas mártires, por causa dos imperadores romanos, que eles queriam ser adorados. E eles não gostavam dos cristãos, porque os cristãos adoram Jesus de Nazaré, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, vamos lá. Impondo a continência à primeira via de Latrão, proibindo o casamento de clérigos, e a segunda via de Latrão, tornando o celibato obrigatório para a igreja ocidental, que é a romana de Roma de Itália, porque dizem que tinha outro governo romano também lá no Oriente, ok? Aqui nós estamos falando de Ocidente, de Roma mesmo, dessa que a gente conhece hoje. Na realidade, hoje não é mais Roma, hoje é Vaticano. Naquela época ainda era Roma, hoje é Vaticano. Separou lá um pedaço. Então, aqui fala que o celibato começou a ser exigido gradualmente. Foi gradualmente, não foi de uma vez não. Aos poucos. No concílio de Elvira, no ano 305 depois de Cristo. É claro, depois de Cristo, na igreja depois de Cristo. E depois, quando foi no ano... Eu acho que é o ano 1123, o ano 1139, aqui fala que foi proibido o casamento, aí já foi proibido mesmo o casamento, tornando o celibato obrigatório para a igreja ocidental, ok? Porque depois do ano 1000, foi a primeira divisão da igreja católica. Ficou a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. A igreja do Oriente, ela tinha os bispos, até hoje ela tem os patriarcas, os bispos da igreja, mas não tem papa. E a igreja do Ocidente, no caso de Roma, ficou com o papa. Do ano 1000 para cá, que houve essa divisão. E aí depois, quando aqui, 1123, 1139, aí já entrou a obrigação do celibato, está escrito aqui, obrigatório para a igreja do Ocidente, ok? Pela primeira via de Latrão e segunda via de Latrão. Depois, no ano 1123. Bom, se alguém tem outra
Outra informação melhor, escreva aí. E aqui eu pesquisei, ok? Estou lendo o que eu pesquisei. Mas essa daqui foi ali, né? A primeira reforma que aparece da Igreja Católica. Que foi quando mesmo aqui? No século XI. Foi justamente ali. Mas diz que desde o século 305 já estavam ali aconselhando o celibato, mas no século XI foi determinado pela via de Latrão. Ok? Até eu estou aprendendo, eu não sabia disso. Por isso que eu gosto de ensinar, porque quando eu ensino eu aprendo. Então, Papa Gregório VII e teve como objetivo restaurar a moralidade do clero. O clero a gente já viu que era os sacerdotes, os bispos ali da igreja, né? Então, eles fizeram também para libertar a igreja do controle civil. Então, o negócio devia estar sério ali, naquela época. Essa reforma foi um processo complexo com diversas vertentes, incluindo a reforma monástica, impulsionada por figuras como Bento de Aniano e Odo de Clunia, contexto da reforma gregoriana, foco na moralidade do clero. Um dos principais objetivos era combater a corrupção e o comportamento inadequado do clero, que muitas vezes não respeitava os votos do celibato e castidade. Ok? No século XI, depois do ano 1100, com o Papa Gregório VII. Agora vamos ver a próxima reforma da Igreja Católica. Aqui já não foi uma reforma, aqui foi uma divisão mesmo. Pôs o nome de reforma, mas foi uma divisão. Uma divisão muito diferente daquela do ano 1000. Essa aqui já mudou tudo, já mudou as doutrinas, mudou tudo. Não foi apenas uma divisão de governo, que o pessoal não queria mais estar debaixo do governo de um papa, os cristãos do Oriente. Então teve essa divisão e as igrejas do Oriente ficou só com os patriarcas, com os bispos. Mas aqui agora com Lutero já mudou tudo. Em 1517, a reforma de Lutero, o Reforma Protestante, foi um movimento que começou em 1517, quando o monge alemão Martim Lutero, monge, na realidade, ele tinha estudado para ser padre, okay? Monge, porque eles ficavam lá isolados no lugar, afixou suas 95 teses. Então aqui é muito resumido, gente, a história de Lutero. Ele era um católico, todo católico ele tem um santo como seu exemplo, que ele segue. É um devoto, que eles falam devoto. Então Lutero, já ouvi os padres falar, eu gosto muito de ver os padres dar estudo, porque eles conhecem essa história direitinho desde o começo da igreja. Tem uns padres que é uma benção para dar estudo. Eles estudam muito, os padres estudam muito, eles estudam 10 anos, eles fazem psicologia, fazem filosofia, ok? Então, eu vi um padre falando que Martim Lutero, como um católico e devoto de santo, como todo, ele era devoto de Santa Ana. Quem era Santa Ana? A mãe de Maria. Você vê que na Igreja Católica tem os grupos dos marianos, naqueles, como é que fala lá? Dos carmelitas, que é ali Monte Carmelo, os marianos, que é de Maria, vem de Maria.
e outros. Tem também, tem os franciscanos, então eles têm essas ordens entre eles, ok? Tem, então, aqueles que são devotos, eu gostei do que Francisco de Assis, eu gostei do que ele fez, então eu quero seguir o exemplo dele, então é os franciscanos. Porque tem as tradições, tem livros na história da igreja que não está na Bíblia, ok? Então aqui, essa reforma teve com Lutero, o pouco que eu sei de Lutero, o pouco que eu sei é que ele era devoto de Santa Ana, ele também era uma pessoa assim, como todo crente, o pessoal fala que crente é doido, né? Como todo crente, ele tinha assim umas crises, algumas coisas, ok? E ele tem que estudar a vida de Lutero. No final da vida dele, lá 3 anos antes dele morrer, o negócio estava feio entre ele e os judeus. Eu só fiquei sabendo disso através de um rabino messiânico. Mas vamos lá. Então ele começou a ler a Bíblia e o Evangelho. Só os padres podiam estudar, e ele começou a ler e viu. Mesmo porque naquela época não era todo mundo que tinha estudo, não era todo mundo que sabia falar a língua do latim ou do grego. Ele era alemão, mas aí ele teve a oportunidade de estudar tudo. E aí ele foi ler a Bíblia, acho que provavelmente na época lia no latim, que não sei se é que eles falam Vulgata, parece que o nome é. Enfim. Gente, aqui eu detesto pessoa que vai, em vez de contar a história da igreja, fica falando mal da igreja. Aqui eu só estou contando a história, ok? Mas a internet ela é muito resumida. Há outras informações que eu estou passando é aquilo que eu sei de cabeça. Então, ele começou a ler, os evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, e falou, não, a igreja não tá agindo certo, não. Tá. E aí tem aí sobre o purgatório, que eu também não vou entrar nessa discussão. Não é todo mundo, não é todo crente que morre e vai direto para o céu, igual fala por aí. Isso aí tem como provar na Bíblia, ok? Só que isso não é um assunto agora. Para os católicos é chamado de purgatório, ok? Os judeus também creem na purificação da alma. O sangue de Jesus Cristo nos purifica todo pecado. Amém, glória a Deus, purifica mesmo. Só que as pessoas, ela recebeu a purificação, ela tem que conservar a purificação. O problema é que ela quer viver, ela quer ser purificada, mas ela quer continuar no pecado. E tem pecado, como a Bíblia diz, Nova Aliança diz, tem pecado que é para a morte. E esses pecados que é para a morte, quem morreu com eles não vai direto para o paraíso. Então, por isso cresci nessa purificação da alma. Mas é um assunto muito polêmico, porque os evangélicos protestantes não creem. Mas o apóstolo Paulo falou, se que aquele homem não se arrependesse, que ele ia ser entregue para Satanás, para destruir o corpo. Para ver se no dia que Cristo voltasse, ele seria salvo. Então, ele não ia para o paraíso. Só vocês pensar, raciocina. Vamos lá. Mas nós estávamos falando aqui da reforma de Lutero, que aí ele não concordava com tudo aquilo que era ensinado na igreja católica, estava todo mundo fazendo... Porque até hoje eles creem que se você rezar, fazer missa, fazer penitência para o morto que morreu no pecado, o morto sai mais rápido do purgatório. Eu não vou discutir isso aqui não, gente. Eu nunca tive do outro lado para saber. Eu só sei o que está escrito na Bíblia. Eu sei que na Bíblia fala que tem pecado para a morte. Na Bíblia fala que muitos vão entrar no céu sapecado porque vai passar pelo fogo, mas isso aí também não é pregado. Vamos lá. Então, aí
ele foi lá, discordou de tudo aquilo que estava sendo feito na Igreja Católica, e foi lá, fez as 95 teses, mas acho que se ele viesse hoje, a gente dá risada, fala, se ele viesse hoje na Igreja Protestante, que ele fundou, ele ia ter que colocar 180 teses de coisa que ele não ia concordar. Vamos seguir em frente. Naquela hora foi 95, agora ia ser 180. Mas vamos seguir em frente. A igreja mesma de Lutero, no começo, ainda tinha muita santidade, ainda tinha... É claro que juntou muita gente que não era crente junto com ele, porque não gostava da igreja católica. Tem muita gente que deu apoio para ele que nem crente não era. Ok? Vamos conhecer um pouco a história, né? Deu apoio para ele porque tinha raiva da igreja católica. É assunto longo para falar. Não era todo mundo que era crente mesmo, de verdade. Mas aqueles que realmente levavam a palavra de Deus a sério, eles tinham a vida em ordem. Então, isso que eles falam que é a vida de indulgência não é para salvação de ninguém, não. Era para tirar as pessoas do purgatório que morriam no pecado, que cresciam, até hoje eles creem, se fazer penitências vai tirar a pessoa mais rápido do purgatório. E purgatório não é inferno, é um estado onde a alma fica se purificando, a alma de quem já é salvo, mas estava no pecado quando morreu. Isso não é ensinado nas igrejas evangélicas. Vamos seguir em frente. Então, eu sempre ouvi isso falar, que diz que a igreja católica estava vendendo salvação. Não, gente, eles não estavam vendendo salvação. Eles sabem muito bem que a salvação é só pelo sangue de Cristo. Eles não estavam vendendo salvação. Hoje em dia, eu gosto de estudar com padre e eu gosto de ver teólogos cristãos, protestantes, eu gosto de ver os teólogos protestantes, mas eu vejo também teólogo católico. Porque tem coisa que o teólogo cristão não vai te falar, mas o católico vai falar, e vice-versa. Então vamos lá. Aqui diz que ele defendia que a salvação era só pela fé em Jesus, mas todo mundo sabia disso, a igreja católica também sabia disso. O problema não é esse, não era a salvação igual o protestante fala. Era o negócio de ir para o purgatório e ter que fazer penitência para a alma. Era isso, não era sobre a salvação. Salvação é o que é ensinar, é o que o povo fala aí, que estava vendendo a salvação. Não, eles não estavam vendendo salvação. Eles acreditavam que fazendo penitência ia tirar a alma do purgatório, mas a alma já era salva, só que ela não foi direto para o paraíso, porque ela estava morrendo no pecado. Imagina quanto crente hoje morre no pecado. Que a gente fica, ninguém sabe explicar para onde foi. Ok? Deus seja louvado, que o Senhor venha nos abrir a nossa mente para entender muita coisa que a gente não sabe. E que tem pessoa que ignora o saber. Aí eu aprendi assim, eu vou morrer assim. E às vezes Deus quer nos ensinar, a pessoa não deixa Deus ensinar. Então vamos lá. O movimento resultou na divisão do cristianismo no Ocidente e no surgimento de novas igrejas cristãs protestantes, ok? Além de ter sido influenciada por fatores religiosos, políticos e econômicos, ok? Então, a reforma protestante começou no Ocidente, teve a divisão da igreja católica, e aí os que foram com Lutero ficou chamado de protestantes. Mas isso também influenciou, além lá das indulgências que eles falam, mas não era para salvação, era para tirar as pessoas, segundo a crença deles, do purgatório, ok? Era as penitências. E, além disso, também, aqui também fala, ó, o surgimento de novas igrejas cristãs protestantes, além de ter sido influenciados por fatores religiosos, políticos e econômicos. Então não foi só porque estava fazendo penitência para as almas saírem do purgatório, não. Teve também assuntos religiosos, doutrina que não concordava,
teve também assuntos políticos. Até hoje tem política na igreja, né? Em todas elas, tanto faz protestante como católica, hoje em dia foi para todo lado. E econômicos, também influenciou também a economia, essa divisão, a criação do protestantismo, influenciou a religião, influenciou a política e influenciou a economia, nessa divisão da Igreja Católica e o nascimento da Reforma. Vamos lá. A Reforma Católica, aí depois, isso aí já passou a de Lutero. Eu fiz aqui um resumo do resumo. Agora vamos ver. Depois que veio essa reforma do Lutero, aí veio uma outra reforma na Igreja Católica mesmo, que é chamada de Contra-Reforma. Aqui, ó. A Reforma Católica, ou Contra-Reforma, foi a resposta da Igreja Católica ao movimento protestante de Martinho Lutero, focada em reafirmar a doutrina católica e reformar suas próprias estruturas por meio do Concílio de Trento. Então, o que acontece? Com isso que Lutero fez, balançou a igreja também, a própria Igreja Católica também fez uma reforma dentro dela, no Concílio de Trento. E diz que muitas coisas mudou de lá para cá, e que cada dia está mudando, todo dia muda. Okay? As medidas incluíram a criação de seminários e novas ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, e a suspensão de abusos, como a venda das indulgências. Também as vendas das indulgências, que não é salvação, era para tirar as almas do purgatório. Graças a Deus que o Senhor me levou também a conhecer o outro lado da história, porque para estudar a história da igreja, você precisa conhecer a história da Igreja Católica. Não estava vendendo salvação, era um tipo de sacrifício para tirar as pessoas do purgatório, na crença deles, até hoje é assim. E não tem nada a ver com venda de salvação. Isso aí é coisa que protestante fala sem conhecimento. Vamos lá. As medidas incluíram a criação de seminários, nova ordem religiosa, como a Companhia de Jesus. Essa aqui já é a Contra-Reforma da Igreja Católica, depois de Lutero, ok? Aí o abuso, está tendo abuso das indulgências, então vamos parar com isso. Quer fazer a missa, rezar pelo morto, que morreu no pecado, está no purgatório, na crença deles é assim, não vou discutir crença de ninguém. Assim que eu quero que as pessoas respeitem o meu modo de entender a palavra de Deus, eu preciso ter respeitado os outros também. Então, a criação do Index Librorum. Aqui tem uns nomes que tá aí em latim. Bom, lista de livros proibidos e a restauração do Tribunal do Santo Ofício. Então, alguns livros foram proibidos. Depois da Reforma Protestante, na Igreja Católica teve alguns livros que foram proibidos. Está escrito aqui, ó. Ali, em Index, Librum, isso aqui está no latim, mas aqui está entre parênteses escrito lista dos livros proibidos e a restauração do Tribunal do Santo Ofício. Contexto e objetivo. Resposta à Reforma Protestante. A Igreja Católica iniciou a Contra-Reforma como uma reação às ideias e à expansão do protestantismo, buscando conter o avanço das novas igrejas cristãs, reforma interna. Teve uma reforma interna da própria Igreja Católica Romana, depois de Lutero. Além de combater as ideias protestantes, a Contra-Reforma também visava uma reforma interna da igreja, corrigindo erros e abusos que havia surgido no clero. Ok? E aqui, hoje em dia, não pode ser evangélico, se é protestante, se é messiânico, se é nazareno, se é católico, todos carecem das misericórdias de Deus. Igual lá em Romanos 11 fala. Ok? Então, agora vamos ver a reforma dos judeus. Os judeus também teve reforma, sabia disso? Os judeus teve reforma, mas a reforma dos judeus é recente.
A reforma dos judeus é recente. A reforma dos judeus é do século XIX, é recentíssima. Um judeu reformista ou um judaísmo liberal. Isso aqui, gente, é o que a internet me deu, ok? Um judeu reformista ou um judeu liberal, que é assim chamado, ok? É um praticante de um movimento dentro do judaísmo que surgiu na Alemanha, no século XIX. Na Alemanha, século XIX. Gente, eu não confio nessa Alemanha. Sério, gente, eu não confio na Alemanha. Eu tenho um pé atrás. Vocês sabem por quê. E 2 pessoas saíram de lá. Martim Lutero e o homem do bigode. Martim Lutero dividiu a igreja. O homem do bigode, vocês sabem as coisas terríveis que ele fez, que eu nem vou falar aqui. Pesquisem. Acho que todo mundo sabe, mas se não souber, pesquisem. Assim, acho que se colocar na internet o homem do bigode da Alemanha, acho que a internet vai falar. Mas vamos lá. Mas qualquer um que você pode perguntar por ele vai informar. Então, a reforma, eu nem sabia disso. Olha como é bom a gente estudar. Gente, isso aqui é a resposta da inteligência X. Então, o judeus reformista ou judaísmo liberal é um praticante de um movimento dentro do judaísmo que surgiu na Alemanha. Na Alemanha. Eu fico muito com o pé atrás com a Alemanha. Vamos lá. No século XIX, buscando adaptar as práticas e crenças judaicas à vida moderna, com ênfase na justiça social, igualdade de gêneros e autonomia individual na prática religiosa. Este movimento foi pioneiro na ordenação de mulheres como rabinas e na inclusão da língua vernácula nos cultos, diferenciando-se de correntes mais tradicionais do judaísmo, ou diferenciando lá dos ortodoxos. Então, hoje nós temos, acho que a gente tem, se não me engano, é judeu ortodoxo, judeu ultra-ortodoxo e judeus reformistas. Reformista e liberal é a mesma coisa. E eu não sei se tem algum outro, se não me engano eu já vi algum outro nome, mas eu não lembro agora. Ok? As principais características: adaptação moderna. O movimento surgiu para que o judaísmo pudesse se adaptar às mudanças sociais, políticas e culturais. Vê que sempre a política, a cultura, a economia vai estar sempre aí presente nessas reformas, ok? As mudanças sociais e culturais da época, especialmente após a emancipação dos judeus na Europa. Que aqui, gente, teria que pesquisar muita coisa. O que é emancipação? Isso aqui já vou pesquisar agora, para não deixar. Ok? Isso aqui é um resumo, muito resumo. Deve ter muitas outras coisas por aqui que aqui não falou. Mas eu vou ver essa palavra emancipação. Eu nem sabia que foi na Alemanha, porque eu tenho um pé atrás com a Alemanha. Emancipação dos judeus. Vou colocar aqui para ver o que sai. Aí, aqui, ó, tá aqui, ó. A resposta é essa aqui, ó. A emancipação dos judeus foi um processo histórico ocorrido entre o final no final do século XVIII, né, para o século XIX, e até no início do século XX, que visava a remoção da discriminação legal contra os judeus. Então, isso aqui é a emancipação dos judeus, ok? Foi ocorrido entre o século XVIII ao século XX.
que visava a remoção da discriminação legal contra os judeus. É o que a internet está dizendo. Não sei, pode ser alguém que vai ser contra, mas é da internet. Eu não pesquisei de outra forma. Eu nem sabia que tinha reforma de judeu. Eu fui pesquisar e achei. Concedendo-lhe direitos iguais de cidadania e permitindo sua participação na sociedade civil em países europeus, porque ter toda aquela situação lá do homem do bigode na Alemanha. Mas se essa reforma começou, essa emancipação, que não é reforma, é emancipação. Uma reforma está no meio, a reforma judaica está no meio, porque ela aparece como no século XIX, a reforma judaica. E essa emancipação está entre o século XVIII e o século XX, então está tudo ali junto. Okay? Como iluminismo e a Haskalah, acompanhando o movimento como o iluminismo e a Haskalah. A França foi pioneira em 1791, mas a igualdade civil só foi alcançada gradualmente em outros países até o início do século XX. Então, essa aqui seria a emancipação dos judeus, que eu também nem sabia dessa palavra. Então, quando houve aquela coisa muito triste que houve na história, que tantos judeus foram mortos ali por um chefe da Alemanha, estava nesse período aqui. Estava no período da emancipação. Foi no meio desse período. Ok? Só a gente vê as datas que aconteceu. Misericórdia. Pai eterno. Foi a remoção de leis e restrições que limitavam os direitos dos judeus em relação à moradia, profissões e participação política. Judeus passaram a ter os mesmos direitos e deveres que os demais cidadãos aqui da Europa, ok? Que naquela época... Não, nessa época já tinha muitos judeus na América, mas aqui fala que a emancipação foi especialmente na Europa. Ok? Judeus passaram a ter os mesmos direitos, deveres dos demais cidadãos de seus países, tornando parte integrante da sociedade. Provavelmente, depois daquela situação terrível lá, votaram esses direitos. O processo foi impulsionado pelo iluminismo, pelo movimento Haskalah. Não sei o que é Haskalah não, gente. Iluminismo a gente sabe que é aí os sábios desse mundo, né? Os iluminados, que até hoje tem, né? Tem também os iluminados judaicos, tem também o iluminismo judaico, ok? Que defenderam ideais de liberdade, igualdade e modernização. Então, aqui, ó, a reforma judaica e a emancipação tá quase ali no mesmo período, faz parte. Okay? A emancipação dos judeus na Europa e a reforma judaica eu creio que está ligado uma coisa com a outra. Foi do século XVIII para cá. E eu vou parar por aqui. Hoje falei um pouquinho sobre esse negócio de reforma. Então a primeira reforma foi na igreja mesmo católica romana, antes de Lutero, com Gregório, depois da divisão do Oriente com o Ocidente. Depois teve a reforma luterana e depois teve a contra-reforma, que foi uma reforma dentro da própria igreja católica, 30 anos depois, mais ou menos 30 anos depois de Lutero. Do século XVIII até o século XX, teve essa reforma judaica e essa emancipação na Europa. E a gente vai aprendendo um pouquinho.
E que o eterno Deus nos abençoe para que possamos seguir o que Ele falou na palavra dEle. E nós, como os cristãos, observar o Evangelho de Cristo e o Cristo apostólico. Nós não podemos colocar outra coisa acima do Evangelho e dos escritos apostólicos. Não podemos colocar nada acima. Não podemos colocar iluminismo acima. Não podemos colocar política acima. Não podemos colocar economia acima. Nada acima da palavra do Eterno nós não podemos colocar. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender e obedecer a palavra dele. E vos deixo aqui até a próxima. Pai, shalom. Eu vou pôr também esse vídeo lá no Eclésia Unida de Cristo, no YouTube. Paz.